Olá amiguinhos do vlog do Zek, hoje com a Nikon AFS Nikkor 50mm f1.4G, que é a quarta 50mm que a gente vê aqui no vlog do Zek e a primeira f1.4, que é da linha aqui de lentes luminosas com foco automático da Nikon, seguindo a 24mm, 35mm e 85mm, a 50 aí que é própria para fotografar pessoas. Pois é, a gente já está aqui com uma compressão de perspectiva bacana para as facetas humanas, né? Então nada tem muita distorção, tanto do rosto, né? Você não vai ter nariz maior que olho, nem aquelas orelhas distorcidas e também em grupos, né? Ninguém vai ficar com aqueles brações no canto do quadro. Essa daqui é uma distância bacana para a gente trabalhar com pessoas. E vamos começar aqui abrindo a caixa da Nikkor 50mm f1.4G, que veio lá do Mercado Livre da troca da 85 1.8 que a gente viu aqui no canal, com um fotógrafo de estilo que ele trabalha com médio formato em estúdio. E aí é sempre uma oportunidade, né, para eu estar conversando com vocês, trocando informação, tomando um café. E aqui é um kit completo, né, da Nikon. Ela vem aqui com o HUD e o pouch. E essa daqui, vamos tirar aqui do saquinho, é a 50mm AFS Nikkor 1.4G. Bom, a primeira coisa que você nota é que é uma lente extremamente bem construída. Apesar dela ser de plástico, ela tem 278 gramas, com um mount aqui de metal, já na linha de distância e super robusta, né? É o mesmo caso das lentes mais construídas, novas que a gente tem, melhores construídas, que você pode balançar, você não sente nada, nada fora do lugar. E também aqui uma lente de operação, como sempre, extremamente simples, com o sistema SWM, que é o Silent Wave Motor, que é um sistema totalmente silencioso, e um destaque aqui para o foco automático, que é um dos mais precisos que eu já usei. É um destaque aí também para a Nikon D800 e todos os outros corpos da Nikon, que ela tem uma accuracy, né? A chance dela acertar o foco é muito alto mesmo em f1.4. Todas as fotos que eu tenho feito ultimamente, eu notei que essa daqui tem uma chance de acerto muito mais alta do que eu tenho na Nikon, aliás na Canon, que eu ainda estou na 5D Mark II, e é aí um destaque, né? Você que está com algum problema nessas aberturas maiores, a melhor coisa é você subir para um desses corpos melhores, que ele tem um foco extremamente preciso. Bom, aqui também operação simples, tem o AM, que você tem o foco automático com override, ou seja, mesmo no AM você consegue mexer aqui o anel de foco manual. Você vê que ele faz um barulho, mas é super gostoso, não tem nenhum joguinho e muito fácil de usar. Bom, vamos abrir aqui, ela aceita filtros um pouco estranhos de 58mm aqui na frente. Você vê que nada expande, né? Ela tem o foco interno, que é bacana para, que eu sempre falo, polarizadores, filtros graduados. E aqui atrás ela tem o weather sealing, né? Tem uma espécie de weather sealing, que é... Gente, o que eu fiz com a tampa aqui? Que tem aqui uma borracha no mount de metal e os contatos. Vamos montar na nossa D800Z, que é a nossa full frame aqui do vlog do Zé, que é a minha única câmera digital que eu tenho da Nikon. E essa daqui é uma lente FX e ela também funciona no DX, se tornando aí uma 75mm. São quantos elementos? São apenas 8 elementos em 7 grupos. É uma fórmula nova da Nikon, porque elas sempre trabalharam com só 7 elementos. Nenhum deles é especial, o mesmo caso lá da 85 1.8 que a gente viu. Não tem nada com ED, nada com nanocoating e nada spherical. E vamos ver o que isso tudo faz para a qualidade de imagem. É o vlog do Zek, um beijo, boa de sempre. Bom, vamos falar da qualidade de imagem aqui da Nikon AFS Nikkor 50mm f1.4G, que é uma lente que funciona aí com uma prime luminosa no FX ou uma 75mm telefoto no DX, que é aí uma das melhores lentes que a gente já viu aqui no vlog do Zek. Eu não sei o que a Nikon faz nesses conjuntos óticos deles, que eles estão bem longe de serem perfeitos. A gente tem vários problemas com resolução, wide open e problema com chromatic aberration, mas que eu tenho umas fotos com uma personalidade, um contraste, uma cor extremamente ricos, que me colocam essa daqui uma das melhores lentes que a gente já fez aqui, que a gente já viu aqui no vlog do Zek, e uma das melhores fotos que eu já fiz na minha vida. Vamos começar então falando da abertura f1.4, que, por incrível que pareça, a resolução não é tão boa assim, não chegando perto de outras lentes f1.4 que a gente já viu aqui no vlog do Zek, nos quesitos nitidez e micro contraste. Não precisa dar muito zoom nos arquivos da D800Z para ver o blooming em praticamente todas as áreas, seja contraste ou sombra, que tira um pouco da usabilidade dessa lente para objetos muito detalhados em abertura máxima.
O Chromatic Aberration axial é super forte no quadro inteirinho, e até o Purple Fringing, que é a união desse Chromatic Aberration com o Blooming, aparece muito mais do que eu gostaria e deixa ainda mais aparente a falta de resolução dessa lente totalmente aberta. Mas de qualquer maneira, eu não sei qual característica das imagens, depois de prontas e processadas, que mesmo com todos esses defeitos que eu descrevi, as fotos são fantásticas, mesmo em f1.4. Eu não sei se é reprodução de cor, contraste geral do quadro, o vignetting, mas é uma lente de personalidade tão forte que as fotos ficam incríveis tanto na tela do computador quanto impressas e me fazem repetir aquele argumento: nenhuma foto é boa só por causa desses detalhezinhos técnicos. Eu tenho arquivos dessa lente que pecam na resolução do sensor de 36 megapixels que a D800 exige, e tem Chromatic Aberration axial, Blooming e Purple Fringing, mas que eu imprimi muito grande, coisas de 1 metro por 1,5 metro, e a foto ficou incrível. É realmente impressionante o resultado dessa lente em pouca luz no efeito geral das imagens. Fechando lá de f2 para f4, todos esses problemas desaparecem e a resolução sobe exponencialmente para o nível que os sensores novos exigem, começando a revelar todos os detalhes que nós conseguimos hoje no sistema 135 Full Frame, próprio para impressões gigantes, de temas como cidades, rua, paisagens, street style, moda, tudo que muitos detalhes exigem, que é ótimo aí fotografando de 2 até f4. f5.6 já é o limite da resolução e da difração do sensor, por exemplo, da D800, e o ápice da resolução desse sistema. Nenhuma distorção aparece na imagem, tirando uma leve distorção geométrica do tipo barrel e um pouco de vignetting no full frame, tudo fácil de ser corrigido via software. F8 para cima deve ser evitado, porque nós só ganhamos em profundidade de campo e perdemos em definição, mas no geral uma das melhores lentes que nós já vimos aqui no vlog do Zec, tanto em personalidade toda aberta quanto em resolução fechada em f5.6, que leva a gente para a pergunta: para quem é a Nikon AFS Nikkor 50mm 1.4G? Bom, a Nikon está desde o ano passado com um dos fabricantes mais agressivos do mercado, lançando novidade atrás de novidade com destaque para a resolução da full frame D800, todos os sensores APS-C da linha de entrada com 24 megapixels e a última aí D7100 sem o filtro low pass, todas que pedem lentes com altíssimo nível de reprodução de detalhes. E é isso que essa lente entrega. Mas, e um grande mas aí, eu não tenho como recomendá-la logo de cara sem lembrar da outra 50mm Nikkor que a gente viu aqui há alguns meses, a AFS 50 1.8G. As duas lentes entregam qualidade de imagem máxima nestes corpos novos e realmente é uma questão simples da necessidade de luz. Ou você precisa de 1.8 ou você precisa de 1.4. As duas têm a mesma construção. Não é aquele mendiguismo da Canon em tirar coisas como o corpo todo de plástico da 1.8 em comparação a 1.4 USM. E enfim, as duas também da Nikon têm o mesmo kit com HUD e pouch, e as duas são espetaculares tanto no crop quanto no full frame. E esse aqui é o vlog do Zac, com um final um pouco diferente, né? Eu sempre acabo recomendando, não, essa tem que ter no kit, mas aqui de fato a gente tem duas lentes muito parecidas, a 50mm 1.4G e a 1.8G, que fica aí da sua opinião se você precisa de luz no 1.4 ou se você precisa de luz no 1.8. Vamos ficar então com os abraços do YouTube, que foi o Demur Moreira, o Alessandro Reis, o Michel ou Michael Miranda, o Ler ou Não Ler, eu não sei se é IF Zadra ou se era um LF, porque o I fica igual em maiúsculo no meu browser, o Yuri Carvalho, o Bruno Samuel, o Heitor Líbanio, e no Facebook o Jansen Cavalcante, o Vitor Gomes e o Marcelo Prado. Esse aqui é o vlog do Zec. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no Flickr e no Tumblr, também estou no Twitter, e vocês podem ver todas as fotos no nosso Pixel Pip lá do tempo. Falta um desses endereços que eu não lembro qual que é agora. O Vimeo, a gente está no Vimeo também. Toda semana eu tô gravando um vídeo pra vocês. Eu tô cada vez ficando com menos fotos, mas eu tô dando um jeito de começar a sair aqui no Brasil. É o vlog do Zec. Podem mandar mensagens no Facebook que eu respondo aos poucos, e tem todos os outros canais. Pode comentar no YouTube que eu também respondo de vez em quando. É o vlog do Zec. Até a próxima. O beijo e o moan de sempre.